Estamos de volta para obter como prometido a variação de energia interna num gás ideal. Nas últimas aulas vimos que dQ, o calor cedido no aquecimento, era igual a mc/dt. M é a massa da substância, C é a capacidade térmica mássica e dt é a variação de temperatura para uma transferência de calor infinitesimal. E como vimos, esta expressão era válida fora da mudança de fase. Vimos também que em transformações reversíveis o trabalho era PDV, reversíveis, por aqui entre parênteses para não se esquecerem. O nosso objetivo neste vídeo é obtermos uma expressão para a variação da energia interna, dU, de um gás ideal numa transformação. Num gás ideal temos que dQ é NCV/dt. É exatamente equivalente a mc/dt, NCV, o produto, onde usamos aqui as relações de o número de mols é igual à massa a dividir pela massa molar e que o CV é igual à capacidade térmica a dividir pela massa molar. De forma a isto bater certo, é esta a relação entre o CV e a capacidade térmica. O subscrito V quer dizer volume, mas veremos no final desta aula. Antes disso, como vimos na aula de introdução, as funções termodinâmicas só dependem de duas das três variáveis termodinâmicas. Porquê? Por causa da equação de estado. Portanto, tendo uma relação tendo a equação de estado, basta escolher apenas duas das variáveis termodinâmicas. E é isso que vamos fazer para analisar o nosso problema. Para analisar o nosso problema, vamos escolher as variáveis termodinâmicas pressão e temperatura. Consideramos a expansão de Joule, que é um problema conhecido em que temos um sistema isolado, um recipiente de paredes isoladas, dividido em duas partes iguais, com um dado volume V, a outra parte também com um dado volume V, com uma dada temperatura T na divisória esquerda e onde temos um gás ideal. Como temos um gás ideal, sabemos que PV é igual a nRT. Temos aqui no meio um separador, que também é isolado, só que tem uma particularidade, é removível. Se, num dado instante, deixarmos cair este separador verticalmente, de maneira a que o gás não realize trabalho, ou seja, como temos que o trabalho é a força vezes o deslocamento, se tivermos um deslocamento do separador para baixo, a força do gás vai ser perpendicular, portanto, o produto interno dá zero. Assim podemos deixar cair o separador numa transformação sem trabalho. Além disso, também temos calor trocado igual a zero, pois o sistema é isolado. Como tal, isto implica que a variação de temperatura é igual a zero desta expressão aqui em cima. Temos assim, no estado final, um gás cujo volume é o dobro, 2V. O gás é precisamente o mesmo, ocupa um volume que é o dobro, tem a mesma temperatura, T, que é constante, e pela equação de estado de um gás ideal, temos que PV, que é igual a nRT, é igual a constante. Porquê? O número de mols não mudou, R é uma constante, T, a temperatura, também não mudou. Isto diz-nos o quê? Diz-nos que, como o volume vai para 2V, como o produto PV é constante, então a pressão vezes o volume vai para a pressão vezes o volume, o que implica que a pressão vai para a pressão sobre 2. Temos metade da pressão, o dobro do volume, metade da pressão, mesma temperatura. P sobre 2, P. Da primeira lei, podemos concluir que a variação da energia interna é nula neste processo, como ΔQ é igual a dU mais ΔW. Esta é a primeira lei da termodinâmica. Para uma transformação infinitesimal, ΔQ é zero, ΔW é zero, portanto, dU é igual a zero. Como escolhemos variáveis termodinâmicas, pressão e temperatura, e como estamos num processo de temperatura constante e arbitrária e a pressão varia, concluímos que U, de facto, não é função da pressão, mas sim apenas função da temperatura para um gás ideal. Facilmente também conseguimos concluir que o processo é irreversível. Porquê? Porque temos delta trabalho igual a zero e temos que o volume aumentou, portanto temos PDV maior que zero. O que é que nós vimos no vídeo anterior? Vimos que o módulo do trabalho era sempre menor ou igual a módulo de PDV, que era o trabalho reversível. E como temos um trabalho que de facto é menor que PDV, isto é zero, isto é maior que zero, então temos uma transformação irreversível. Para determinarmos uma expressão para dU numa transformação de um gás ideal, vamos considerar um recipiente fechado com um gás ideal no seu interior. Paredes são rígidas, não há pistões, nem nada que se pareça. E temos o recipiente a ser aquecido. No interior do recipiente temos o gás. Como as paredes são rígidas, temos que não há trabalho. ΔW igual a zero.
Ou seja, o gás não realiza trabalho sobre o recipiente. Não há deslocamento das paredes do recipiente, portanto, não há trabalho. Da primeira lei tem-se que ΔQ é igual a DU. E isto é equivalente a dizer que DU é igual a mCVDT, que é precisamente a expressão que vimos no início do vídeo para o trabalho. É por isto que chamamos CV, porque temos numa transformação em que o volume é constante, vamos ver aqui, não se esquecerem, e temos o calor específico molar a volume constante. Escrever o nome de calor específico molar a volume constante. Volume igual a constante. Finalmente, como a energia interna, que vimos que era a função da temperatura, é uma função de estado, a equação anterior é válida para um gás ideal, qualquer que seja o processo. Pode ser reversível, pode ser irreversível, não interessa, só depende do estado final e do estado inicial. E nós obtivemos uma variação que relaciona o estado inicial e o estado final para qualquer processo, com uma pequena restrição. O gás tem que ser um gás ideal. Porquê? Porque utilizámos a equação de estado de gás ideal para obter esta expressão. É este o resultado final do vídeo, como prometido, e continuamos no próximo vídeo com a análise do calor específico, a temperatura, a volume constante e a pressão constante. Não percam o próximo vídeo.